Olá pessoal, tudo bom? Eu estou em viagem, não estou na minha residência, então o cenário está um pouco diferente. Até inclusive a posição, eu estou gravando em cima da cama com a tela inclinada. Não sei se vai ficar bom, mas é o que temos para agora. Eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo aí do PCC, dos presídios em geral. Eu já fiz alguns vídeos falando de livros a respeito do PCC. Já fiz também falando do Comando Vermelho. É um assunto que eu gosto bastante de estudar, de ler, sobre o crime organizado no Brasil. Então vamos começar. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas o curto também não dá para você explicar tudo. Então tentar chegar no meio termo aí. O que aconteceu? Qual que é o... Por que deu esse estouro no presídio de Manaus? Não sei se é Manaus. Ela fica lá no Amazonas. Não sei exatamente se é Manaus. Deve ser. Em primeiro lugar, durante muitos anos, eu não vou falar sobre a formação do Comando Vermelho, nem sobre a formação do PCC, porque eu já falei isso em livros que eu resenhei sobre os dois temas. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar depois o link na descrição do vídeo. Aí vocês veem aqueles outros vídeos. Então, o que houve é o seguinte: durante muitos anos, o Comando Vermelho e o PCC foram aliados durante bastante tempo. Na verdade, eles funcionam mais ou menos como duas, vamos colocar assim, são dois cartéis criminosos. Então, durante algum tempo eles estão em briga, durante alguns tempos eles estão em processo de paz, eles se tornam aliados. Assim como quase todos os cartéis criminosos do mundo. Às vezes eles se aliam e às vezes eles brigam entre eles. Então, o que houve foi o seguinte: no meio do ano passado, por conta de uma disputa de um ponto de droga muito importante em Pedro Juan Caballero, na Bolívia, se eu não me engano, que tinha um chefe geral lá daquele entreposto de drogas, um turco, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara de origem turca. Ele foi assassinado numa emboscada por membros do PCC. Portanto, o PCC tomou aquele entreposto comercial de drogas, vamos dizer assim. E como o PCC era aliado do Comando Vermelho, obviamente o Comando Vermelho também acreditou que ele seria também beneficiado por esse novo ponto, essa nova rota de passagem que eles arrumaram. Porém, o PCC quis ficar com tudo para ele, negando, negando ao Comando Vermelho uma fatia desse comércio, dessa rota de comércio. Então eles romperam, certo? Certo. E aí o que aconteceu no final do ano? O Comando Primeiro a gente tem que ter em mente que PCC e Comando Vermelho já são organizações nacionais. O Comando Vermelho não é mais uma organização restrita ao Rio de Janeiro. Nem tampouco o PCC é restrito a São Paulo. Portanto, ambos são nacionais e, na verdade, fazem negócios com organismos internacionais, como as Farc, por exemplo. Então, eles podem ser considerados até como uma multinacional, porque eles já operam fora do Brasil com parceiros. Então, o que houve? O Comando Vermelho se associou no norte do país, na região norte, onde fica o Amazonas, com a Família do Norte, a FDN, também conhecida como Família do Norte, que é uma organização local, não tem um nível nacional, não tem uma influência nacional. Então eles fazem essas organizações, como eles são nacionais, eles fazem organizações em cada estado, cada região, com determinadas facções. Já existe mais de 20, 30 organizações dessas no país. É que são menores, a gente só escuta falar das maiores. Enfim, o Comando Vermelho se juntou com a Família do Norte e fizeram aquilo que fizeram no presídio do Amazonas, retalhando atacando o PCC. E obviamente agora o PCC vai retalhar. Então é muito ingênuo, é muito ingênuo as pessoas acreditarem que há solução
para o problema carcerário brasileiro. Não há solução para o problema carcerário brasileiro. Pelo menos não há solução dentro do organograma que a gente tem no Brasil. Não tem como resolver. Em primeiro lugar, se vocês verem depois os vídeos que eu vou deixar linkados, que são de livros que eu já resenhei sobre PCC, por exemplo, eles contam para jornalistas assim, ó, dia tal nós vamos fazer uma rebelião nesse presídio, dia tal nós vamos fazer uma rebelião em 10 presídios. E isso acontece. Porque os diretores do presídio, eles estão nas mãos dos próprios bandidos. Não são eles que mandam nos presídios. Quem manda nos presídios são os chefes que estão lá nos presídios. Pelo menos em São Paulo é o PCC, na maioria dos presídios. É claro que eles têm também rivais aqui em São Paulo, menores que eles, mas tem. E em todas as cadeias do Brasil está nesse nível. Então, as cadeias estão nas mãos dos detentos. A hora que eles quiserem, eles promovem rebeliões. E não tem como segurar isso, porque bloqueador do celular, por que não instala? Não instala porque o Estado não quer, ele não tem interesse nisso. É tão simples. Se você que tem celular sabe que hoje em dia nem tanto, mas a coisa de 10 anos atrás, você ia para uma cidade do interior de São Paulo, você tinha dificuldade de pegar sinal, dependendo da sua operadora. Ou seja, é extremamente fácil de você bloquear o sinal. Por que isso não acontece? Não acontece porque não há interesse. Como é que os celulares entram? Como é que as armas entram? Como é que as drogas entram nos presídios? É muito simples. A gente sabe que a sociedade brasileira ela está em grande parte toda corrompida. Então, guardas, agentes penitenciários, todos os que trabalham nos presídios, não vou dizer que todos, mas uma grande maioria já está corrompida. Independente dos salários que eles ganham. Vem um chefe do PCC e fala, olha só meu amigo, te dou 10 mil reais para você colocar um celular aqui dentro, para você colocar uma arma aqui dentro. Ninguém vai saber que foi você que colocou, não vamos contar para ninguém. O cara ganha lá seus 2, 3 mil reais, ele não vai aceitar? É claro que ele vai aceitar. Vai, em 10 não aceite, mas 9 aceitam. Quantos funcionários tem um presídio? 200, 300? Então é muito simples de fazer isso. É uma inocência achar que tem como coibir isso. Não tem como coibir isso. O serviço público está todo corrompido. Olha o que aconteceu aí com as empreiteiras e os políticos. As empreiteiras, os políticos pediram propina para todas as maiores empreiteiras do país e elas deram. Então está tudo corrompido, desde a base até os políticos lá de cima. Na verdade, vem de cima para baixo. O exemplo vem de cima para baixo. Olha os governos Lula, Dilma aí, bilhões foram desviados, foram roubados. Então, assim, os exemplos vêm de cima para baixo. O cara está aqui, eu sou um agente penitenciário. Eu estou vendo lá o Lula, o Renan, o Cunha, os caras lá, desviando milhões. Por que eu não vou aceitar 10 mil de um cara para passar uma arma aqui para dentro? Eu vou aceitar também. Se eles estão roubando lá em cima, eu vou roubar aqui embaixo. E essa é a mentalidade. Então não vai mudar isso. É impossível mudar isso. Não tem como mudar isso. Até fora do país, em outros países, existe essa corrupção para entrar coisas ilegais dentro das penitenciárias. Não tem como. Não tanto quanto aqui, mas tem. Então não tem como resolver isso. Então, qual é a solução? Não tem solução. A solução que eu brinco, brinco, mas assim, de certa maneira, agora, se você considerar que o PCC e o Comando Vermelho vão se pegar, um vai querer atacar o outro em retaliação, um retalha aqui, outro retalha lá, outro retalha aqui, outro retalha lá. Olha, você tem uma rebelião desse tipo no presídio, que as duas facções estão se pegando. O que você faz? Se você não faz nada e deixa a coisa acontecer, vem a imprensa apurrinhar a sua cabeça. Pô, mas você deixaram acontecer um massacre, uma chacina. Ah, beleza. Ah, então não vamos deixar acontecer. Vamos botar a polícia lá dentro quando acontecer uma rebelião. Aí acontece como aconteceu no Carandiru. Aí a polícia vai lá e reage contra os bandidos, mata os caras. Aí vem a imprensa porrinhar, pô, vocês entraram lá e mataram os caras. Qual é a solução? Se você toma uma medida, você está errado. Se você não toma uma medida, você está errado também. Como é que resolve isso? Não resolve. Assim, o que eu disse brincando para alguns amigos é muito simples. Os caras não querem se matar.
São bandidos de um lado contra bandidos do outro. Cortam cabeça. Ali só tem bandido, só tem assassino, estuprador, só esse tipo de gente. Só gente bacana. Ó, por mim, fecha a chave, ó. Vocês estão de um lado aqui, do outro lado ali. Fecha a chave, se matem aí. O último que sair vivo, a gente abre a porta e vê o que faz. E deixa se matar, ué. Tem outra maneira de lidar com isso? Não tem. É porque eles querem se matar. Então não adianta a polícia entrar no meio. Não tem muito o que fazer. Infelizmente não tem muito. O que tinha que ser feito era não deixar que se criassem essas facções dentro dos presídios. Depois que criou e que dominou e que espalhou para o Brasil inteiro, como é que você vai? É igual o câncer. Quando você descobre no início, você ataca aquele ponto e cura. Agora, depois que deu metástase e pegou no corpo inteiro, não cura mais. O corpo está morto. Não tem mais salvação. Quando o câncer da metástase pega no corpo inteiro, o médico falou: você tem X dias ou meses de vida. Acabou, não tem o que fazer, está morto. Vai morrer, porque não tem solução. É isso. Então, não adianta ficar procurando soluções mágicas, reúne todo aquele monte de gente em Brasília. Agora nós vamos combater, vamos resolver o problema penitenciário. Não, tinha que ter sido feito antes. Agora não tem jeito. Não tem o que fazer, realmente não tem o que fazer. E pior, e vai piorar. Por que vai piorar? Porque o governo de São Paulo, que a gente sabe que o governo de São Paulo do PSDB, ele é realmente o pai do PCC. O PCC foi criado durante o governo do PSDB. E tem um livro da Fátima Souza, que eu já fiz resenha aqui, vou deixar o link aqui. Várias vezes ela alertou o governo, alertou o secretário de segurança da época. Olha, está se formando o PCC. Não, isso não existe. Ó, está se formando. Não, isso é bobagem. Está se formando. Desde o início, só quando teve aquela mega rebelião em 2006, que o PCC parou a cidade inteira, deu aquela desgraça toda, matou não sei quantos policiais, matou até bombeiro, até gente da CET foi morta. Aí não, agora realmente o governo do estado não, realmente o PCC existe. Quer dizer, passou quase 10 anos negando que existia, só para não ter que combater. Agora não teve mais como negar, teve que assumir. Só que aí o PCC cresceu. Aí o PCC cresceu. E aí o PCC tomou conta do regime carcerário de São Paulo naquela época, né? Então, e o que houve? E para resolver esse problema, como é que foi resolvido esse problema? Na época, o Marcola já era o chefe do PCC, ele já tinha matado e se livrado dos outros líderes. O governo teve que fazer um acordo com o Marcola. O governo teve que fazer acordo com o crime organizado para que não houvesse mais ataques na cidade. Então, o governo de São Paulo é refém do PCC. E houve uma promessa desse governo do estado de São Paulo de remover o Marcola da prisão que ele está de segurança máxima ali não sei se presidente Bernardo ou presidente Venceslau, agora não sei exatamente qual presidente, mas é uma cadeia que está ali que é de segurança máxima. Ele foi prometido a ele que ele iria para uma cadeia com uma segurança menor, que ele poderia receber visitas e tal. Só que com o que houve em Manaus, provavelmente o governo de São Paulo não vai cumprir esse prometido para o Marcola. Porque agora os governos vão ter que reprimir o crime organizado. Porque agora a sociedade está pedindo isso. Em não cumprindo essa promessa que o governo de São Paulo fez ao Marcola, o que vai acontecer? O Marcola vai, provavelmente, seguinte, o governo de São Paulo não tá cumprindo o que prometeu comigo. Vão para a rua e vão botar o caos de novo na cidade. É o que está sendo prometido para fevereiro. Que fevereiro, teoricamente, é o mês onde o Marcola teria que mudar de regime penitenciário, de uma penitenciária para outra. Se ele não for cumprido, e não deve ser cumprida essa promessa que o governo fez para ele, ele vai colocar o PCC para aterrorizar a cidade de São Paulo de novo, como aconteceu 10 anos atrás. Ou seja, nesse acordo e desacordo, trato e distrato entre o governo e a milícia criminosa, quem se lasca é sempre a população, obviamente. Então, não se espantem se em fevereiro, já está acontecendo, hein? Eu tô viajando, não estou em São Paulo. Não estou vendo muitas notícias atuais, mas eu já soube que houve já ataques em penitenciárias aí
por São Paulo e por outros estados aí, rebeliões. Mas eu estou falando de ataques diretos na cidade, como houve em 2006. Então, a gente tem uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que o PCC volte a fazer uma onda de ataques contra a população de São Paulo, caso essa promessa não seja cumprida. Então é isso. A gente tem um sistema penitenciário que está falido, já está em metástase e não tem como combater. A única, a única solução é aquela que eu já disse. É que como você tem duas facções prioritárias, se você deixar as duas se matando, deixa as duas se matar, assim, quem sobrar é o que está ali, quem morreu, morreu. Só que não vão deixar fazer isso, evidentemente, né? A imprensa não vai deixar fazer isso, porque cada vez que morre um bandido, tadinho do bandido, vem lá o representante dos direitos humanos, da OAB, dos direitos humanos, tadinho, por que você matou o bandido? O cara é tão bacana, ele tinha só 30 homicídios, estuprou 15 pessoas, uma flor de pessoa. Enfim, é isso. A gente não tem muita solução no que tange essa guerra dentro dos presídios. Não tem como coibir. A única opção de coibir é se o governo começar a fazer acordos com essas facções e começar a cumprir os acordos. Só que a gente não sabe o que será que o governo promete para esses líderes dessas facções em troca da paz na cidade. O que será que eles prometem? Eu não sei, você sabe? Você participa dessas reuniões? Eu também não participo. Então, é isso, a gente está na mão desse povo. Não tem muito o que fazer. Então, se você mora em São Paulo, cuidado. Fevereiro, se o governo de São Paulo não cumprir a promessa que fez ao Marcola, ele pode colocar o PCC nas ruas de novo de São Paulo para atacar a cidade, para metralhar postos da PM, delegacias da Polícia Civil, bombeiro, CT, prédios públicos, tudo que foi. E, claro, a população que está na rua é vítima de bala perdida do que acontecer. Eles não estão um pouco se lixando. Vocês vão matar gente também e civil nessa brincadeira. Então, a gente está nessa brincadeira aí. Isso é o que desgovernos de 20, 30 anos para cá proporcionaram para o Brasil. Então, negligenciaram, né, a criação dessas facções criminosas, quando deveriam ter coibido isso no comecinho, ter matado isso no começo, não mataram, fingiram que não existia, fingiram que não estava acontecendo, agora deu metástase, agora não dá para curar mais. Então é isso, tá bom? Eu vou deixar na caixa de descrição links de livros que eu já fiz sobre, que eu já resenhei no canal sobre esse tema. E tem muito mais para fazer depois. É que eu não tenho os livros aqui, mas eu tenho muito mais livros para falar sobre isso. Então eu vou colocando no decorrer do ano aí. Tá bom? Então uma saudação e até a próxima.